Salve, 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 salve. Aqui o professor Rangel, massoterapeuta esteticista, para conversar com vocês, trocar umas ideias e te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, é porque você quer mexer em alguma coisa na sua vida. Naturalmente, você já percebeu que a proposta do método Kyojitsu ela é muito mais abrangente do que a situação que envolve beleza, a questão de gordura localizada, estrias, essas coisas todas que a gente já passou para vocês, que de uma forma ou de outra são o efeito de alguma causa. Então a nossa proposta aqui é ir um pouco mais a fundo do que o que a maioria se propõe a fazer aqui na internet. A gente quer simplificar para você as coisas, mas ao mesmo tempo te fornecer subsídios para uma autoanálise, para uma reflexão e verificar quais são os pontos de melhoria que existem na sua vida, seja na sua forma de se alimentar, seja na sua forma de se conduzir, na sua forma de se relacionar com as pessoas. Então esse conjunto de coisas que está sempre envolvido causa e efeito, na estética não é diferente, no bem-estar também não é diferente, na saúde não é diferente, na qualidade de vida também não é diferente, tudo tem causa e efeito. Então a gente está propondo para você uma reflexão, uma análise e fornecendo um material físico, digamos assim, que no caso nosso aqui são as argilas, o óleo de coco, as essências aromáticas ou óleos essenciais, que vão entrar como um suporte para trazer algum tipo de benefício para você, algum tipo de transformação para melhor, tá? Mas lembrando que esses elementos que a gente está citando, o óleo de coco, as argilas, os óleos essenciais, eles são acessórios, porque você vai pensar direitinho no que é que está refletindo na superfície do seu corpo e que fatalmente tem causas internas. O assunto de hoje, que a gente está se propondo a falar para você, do módulo 4, vamos começar com sentimentos e emoções, crenças e paradigmas. A maioria das pessoas pensa que sentimento e emoção é a mesma coisa, não é. Vamos começar desmanchando a coisa já por aqui. E as crenças e paradigmas que nós temos, a grande maioria deles, para não dizer todos, foram implantados na nossa mente até aproximadamente uns 7 anos de idade. Até essa fase aí, o nosso cérebro não tem juízo de valor. Ou seja, tudo aquilo que passa para a gente, direto ou indiretamente, é aceito como verdade absoluta e tende a seguir para o resto da vida. Por exemplo, se quando você era pequenininho ou pequenininha, nessa faixa de idade que a gente está citando, você viu e ouviu por mais de uma vez, e gordo é feio, e aquele ali ou aquela dali está assim ou está assado, fisicamente falando. E o rosto de fulano, ciclano, beltrano, tem um monte de mancha, que coisa feia. Isso vai ficando, vai ficando, vai ficando. Um belo dia você se vê no espelho, você se olha por si mesmo, de espelho, e algumas dessas crenças que foram implantadas na sua cabeça vêm à flor, aparecem. Ora, nós sabemos que beleza é uma questão de cultura. Aquilo que aqui no Brasil, por exemplo, é chamado de lindo, belo, maravilhoso, que a mídia planta pra gente, lá no Oriente é diferente, na África é diferente, na Europa é diferente, nos Estados Unidos é diferente, para os esquimós é diferente. Então, beleza e cultura são duas coisas que andam juntas e dependem muito daquilo que foi implantado na nossa mente desde pequenininho em relação a esses fatores que a gente está citando, tá? Então, muitas das vezes, por exemplo, na cultura árabe, os árabes gostam de mulheres grandes, eles dizem até assim, mulher para encher uma cama, não é? Você vê que hoje a mídia também está explorando muito essa questão do modelos plus size, tamanho grande. Ah, mas antes era gorda, agora é plus size. E aí, como é que fica? Né? Se o modelo magrinha, alta, loura, de cabelos compridos e lisos, né? Isso era um padrão de beleza, hoje a coisa está ficando diferente.
Você pode observar que na nossa cultura brasileira, onde existe uma forte influência, inclusive genética, do negro africano, os padrões de beleza estão ficando um pouco diferentes. A pele negra, a mulher negra, o homem negro, hoje em dia, ele é muito mais valorizado. Não estou questionando aqui preconceito, estou falando de valores, estou falando de cultura, tá certo? Então isso tudo está dentro desse bojo aqui de crenças e paradigmas. O que é que se acredita, por que se acredita, como é que se acredita e quem foi que colocou essa crença aí dentro da sua cabecinha, na cabecinha de uma porção de outras pessoas. Agora há pouco, por exemplo, eu recebi um telefonema de uma cliente perguntando sobre as verruguinhas que apareceram aqui na região do colo e algumas verruguinhas que apareceram na região do pescoço, que popularmente isso é chamado ovinho de peru, a ave. Você deve conhecer aquele ator negro americano, Morgan Freeman. Morgan Freeman tem muito dessas situações inestéticas aqui ao redor dos olhos. Ora, isso é uma coisa que acontece muito e com frequência em pessoas de pele negra, afrodescendentes. Existe um componente genético aí envolvendo nisso, mas essas bolinhas, essas verruguinhas, são viroses. Quem é que vai eliminar isso daí? Vai ter que procurar um dermatologista, porque o esteticista não tem competência profissional para mexer com isso daí, para eliminar ou para tratar essa afecção inestética, vamos colocar dessa forma. E ela é negra. Eu tenho muitos clientes e tive muitos clientes de pele negra. E as crenças em relação à pele negra gradativamente estão sendo quebradas e as vantagens de ter a pele negra ou a estrutura biológica, o biotipo negro está sendo muito mais valorizado nos dias de hoje. Então, crença e paradigma são coisas que dá para mexer. Desde que você faça a pergunta da onde que vem isso, da onde que veio isso e quem colocou isso, com que intenção que colocou. Por exemplo, se eu passo para você, indico para você o uso das argilas, tem alguém me patrocinando? Alguém que produz argila, que tem um nome, uma empresa de argila lá? Não tem. Eu não estou vinculado a ninguém, nenhuma fábrica, nenhuma empresa. O que eu estou passando para você aqui é o resultado da minha vivência clínica, tanto clínica quanto em sala de aula, durante esses mais de 30 anos. Por isso a coisa é muito mais prática, eu tendo a fazer a coisa com muito mais prática. Então, voltando ao centro da questão, os sentimentos e as emoções são coisas diferentes. Qual é a diferença que existe? Quais são as diferenças que existem? Primeiro ponto, a grande maioria de nós confunde uma coisa com a outra, e são coisas diferentes. Sentimento, como o próprio nome diz, tem a ver com os órgãos dos sentidos, correto? Tem a ver com a visão, com o tato, com o olfato, com o paladar, os órgãos dos sentidos e os sentimentos. Por exemplo, a pessoa chega para você e fala: experimenta essa comida aqui, vê se ela está gostosa. Gostoso em relação a quê? Paladar. Será que esse prato está bem arrumado? Ele está bonito? Bonito, visual. E se eu perguntar para você assim: você foi trancado na jaula de um leão africano selvagem, você não tem ferramenta nenhuma, não tem instrumento nenhum para se defender. Como é que você vai ficar? Olha só o que eu disse, como é que você vai ficar? Eu perguntei como é que você vai se sentir. Aí seria cruzar o sentido de uma coisa com a outra. Você, diante de um leão selvagem, com certeza vai estar com medo. Medo é uma emoção. É uma coisa que vem de dentro de você. Prazer. Prazer é uma emoção, vem de dentro de você. Tristeza, outra emoção que vem de dentro de você. Está com dor. Dor é um sentimento, tem a ver com o tato. Está percebendo? Então, sentimento é uma coisa e emoção é outra. Isso tudo tem a ver com crenças e com paradigmas. Por exemplo, como é que você está em relação às estrias que aparecem nos seus seios? Como é que você está? Eu não disse como é que você está se sentindo. Você está triste, você está alegre, você está satisfeito, você quer melhorar esse aspecto?
Percebeu? Em relação à massagem dos pés, por exemplo, o que a massagem dos pés pode trazer para você em relação a sentimento? Pode aliviar dores, pode melhorar suas funções intestinais, pode afetar o seu ritmo cardíaco, pode afetar o seu ritmo respiratório. Tudo isso diz respeito a sentimento. Aí se eu pergunto, após uma sessão de reflexoterapia podal, como é que você está? Que tipo de benefício isso trouxe para você? Aí você pode dizer, estou mais relaxado, estou mais leve, estou me sentindo mais feliz, estou me sentindo mais alegre, sentindo, misturou tudo. Perguntei como você está. Você está bem? Eu estou bem. Está alegre? Estou alegre. Está feliz? Estou feliz. Estamos falando de quê? De emoções. E aquela dor na sua coluna? Aliviou com a massagem dos pés? Sim, a dor passou. Se a dor passou, dor é o órgão dos sentidos, tato, sentimento. Fica claro isso? Então, meus queridos e minhas queridas, quando a gente fala sobre esses assuntos, é interessante você saber quais são as diferenças que existem, inclusive para informar ao seu cérebro de maneira adequada aquilo que você pretende causar de melhoria na sua estrutura psicológica, na sua estrutura física, na sua estrutura mental, na sua estrutura espiritual e assim sucessivamente, tá? Crenças e paradigmas, portanto, são coisas que você pode mudar. Você pode ajustar isso a uma realidade mais conveniente para você. Um outro exemplo, até os 5 aninhos mais ou menos de idade, era necessário e obrigatório que mamãe, papai ou um adulto te desse a mão para poder atravessar uma rua muito movimentada. Mas até 5 aninhos, 7 aninhos, passou-se o tempo, hoje você é adulto. É necessário alguém pegar na sua mãozinha hoje e atravessar a rua para lá e para cá? Hoje já não é mais necessário. Então isso é uma crença da necessidade de uma criança ser atravessada por um adulto, por uma pessoa maior que já tenha consciência das situações ambientes, por uma situação de evitar perigo para você, perigo de ser atropelado. Confere? Então hoje você não precisa mais de ninguém para atravessar a rua com você. Assim como provavelmente você também não precisa mais de ninguém para te dizer de livre e espontânea vontade o que fazer e o que não fazer, a não ser que você queira. Diante de uma consulta, diante de uma dica, de um atendimento, de uma orientação. Mas espontaneamente, de modo geral, ninguém gosta que os outros fiquem dando opinião, palpite no que acha ou que deixa de achar. Não é verdade? Então esse é o primeiro ponto. A gente pode mexer em crenças, em paradigmas, e essas crenças e paradigmas têm relação com sentimentos e com emoções. As emoções causam sentimentos e os sentimentos causam emoções. Uma sessão de drenagem linfática. Exemplo. A cliente chegou para fazer uma sessão de drenagem linfática, passou pela avaliação, é uma cliente que está apta a receber a drenagem linfática e ela sai depois dessa drenagem linfática se sentindo muito bem. Percebeu? Se sentindo muito bem, ou seja, ela está com seus órgãos dos sentidos mais equilibrados. Mas quem foi que disse para essa pessoa que a drenagem linfática causa esse tipo de benefício? Ela não sabia disso, mas depois que terminou a sessão, comentou em relação a como ela estava naquele momento, logo após a sessão. Aquela expectativa que a pessoa estava tendo de reduzir as medidas, de ficar com a sua silhueta mais bonita, digamos assim, de acordo com o que a cultura e o que a mídia produz, já não estava mais tão ansiosa. A ansiedade, um exemplo de emoção, porque ela já estava sentindo no corpo dela redução de medidas e mudanças no seu metabolismo. Então as crenças e os paradigmas que essa pessoa trouxe para mim no consultório e que começou a ser modificada através da minha intervenção com a drenagem linfática já mexeu em crenças e paradigmas dessa pessoa. Legal?